Boa tarde, alunos do nono T03 e nono T04 da Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva. Aqui quem vos fala é o seu professor de língua portuguesa, o Fred, tá bom? Essa teleaula é baseada no PET, volume 4, nono ano do ensino fundamental, a sexta e última semana de língua portuguesa. Vale ressaltar que essa teleaula é um suporte para as nossas aulas presenciais e é a nossa última teleaula do ano, tá bom? Essa teleaula, como eu sempre falo, ela serve como suporte porque em casa, enquanto você está preenchendo o formulário, que eu vou enviar o link para você também no grupo do WhatsApp, se caso haja alguma dúvida, você pode assistir a teleaula para tirar essa dúvida, tá bom? Essa teleaula, como eu sempre digo, vai estar disponível na plataforma do YouTube. Eu vou compartilhar o link da teleaula no grupo da sua turma do WhatsApp, tá bom? E também eu sempre compartilho o PDF da semana do PET e o formulário da mesma semana do PET. Como essa é a sexta semana do PET, sexta e última, existe um PDF da sexta semana e um formulário específico da sexta semana, tudo bem? O tema principal dessa semana do PET é o trabalho infantil. Então, ele vai abordar, por exemplo, aquele gênero textual que a gente estudou na primeira e na segunda semana do PET, que é o gênero lei. Nós vamos analisar essa lei, o que ela diz a respeito do trabalho infantil, tudo bem? Inclusive, se eu não me engano, é um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é referente ao trabalho infantil e que está presente lá no Estatuto, que nós vamos analisar e está sugerido aí no material do PET de você, tá bom? Então, vamos para a teleaula. Então, o tema, né, como eu disse, é o trabalho infantil. Nesta semana, você vai ler textos que abordam o trabalho infantil, condição que atinge 1,7 milhão de crianças e adolescentes no Brasil. Esse número representa uma violação no desenvolvimento da infância e da adolescência, indo contra os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Boa semana. Breve apresentação. Perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância, desde os tempos de colônia. Um recorde social foi feito, tolerando que crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista vergonhosa. O trabalho infantil constitui-se como mecanismo de sobrevivência às desigualdades sociais, ora como alternativa para garantir a renda familiar, ora para alcançar condições de consumo de itens que se estabelecem como elementos de inclusão social em determinados grupos, como roupas de marcas, celulares e outros. Essa realidade em si é um indicador latente de que o país falhou em políticas de inclusão socioeconômicas, pois as crianças e os adolescentes, hoje em situação de trabalho infantil, são filhos de pais que estiveram na mesma condição, uma herança de violação à infância e exclusão de direitos. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que metade do salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são de famílias vulneráveis,
com renda per capita inferior a um salário mínimo. E se a pobreza no Brasil tem cor, o trabalho infantil também. Segundo dados da PNAD e IBGE, contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Isso é uma das comprovações da forma sócio-histórica estruturada nas relações de poder racista, classista, que seleciona os corpos, as cores que terão oportunidade de vivenciar a infância. Aí de onde foi retirado esse texto aí dessa introdução do PET de vocês, tá bom? Então, é um problema importante o trabalho infantil no Brasil, e são apresentados esses dados aí que comprovam esses problemas do trabalho infantil no nosso país, tá bom? Então, continuando. Para saber mais, aí, se você quiser se aprofundar nessa pesquisa aí, ó, que é sugerida no PET, fique à vontade, acesse esse link que tá sugerido aí para você, tá bom? Vamos para as atividades. Para desenvolver suas atividades, leia os textos a seguir. Texto 1, capítulo 5º, é um trecho aí do ECA, né, que nós vamos ler agora. Aqui se trata o capítulo 5º do ECA, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Agora vamos para o artigo 64. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. 1. Noturno realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, isso aí é proibido, tá certo? Criança e adolescente não podem ser submetidos a essas condições de trabalho, ok? Então, é de onde que foi tirado, como eu disse, é um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é específico ao trabalho infantil. Tudo bem? Então, o texto número 2 é uma tirinha, né? Então, a gente tem aí, ó, a gente tem um menino, o que que ele fala? Não posso brincar agora, Armandinho. Tenho deveres a fazer. Deveres o quê? O que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar. Ah, para, Pedro, é feriado. Vá plantar batatas. Milho, batata é na próxima semana. Então, qual que é o trabalho que vai fazer? Ele vai plantar milho, né? Então, está falando que quando ele fala de deveres, ele está fazendo um trocadilho aí, né? Não é dever, tipo, fazer tarefa da escola. É dever, é trabalho que ele tem que fazer, tá bom? Então,
E ele ainda faz uma coisa, vai plantar batata é o quê? Vai arrumar o que fazer, né? Mas, na verdade, ele existe uma interpretação literal, né? Desse vai plantar batatas aí para o garoto. No caso, é um dever que ele tem que cumprir, mas não nessa semana, é na semana seguinte. O dever que ele tem que cumprir agora é plantar milho, né? Então, esses trocadilhos, né, é uma tirinha muito inteligente. Então, continuando. É de onde foi tirada essa tirinha, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, questão número 1. Qual é o assunto abordado no texto 1? O texto 1 é um fragmento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente o capítulo 5, e trata do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, ou seja, o tema principal está relacionado à regulamentação do trabalho infantil e do adolescente. Tudo bem? Questão número 2. O texto 2 nos oferece uma importante informação em relação ao ponto de vista adotado pelo autor. Letra A. No primeiro quadrinho, o contexto criado permite que a fala da personagem tenha dupla interpretação. Quais são os dois sentidos atribuídos a tenho deveres a fazer? Explique. Então, ele dá uma dupla interpretação nesse tenho deveres a fazer. Vamos ver quais são as duas interpretações possíveis. A gente tem a possível dupla interpretação dada nesta fala, desculpa o R ali, erro de digitação, dentro do contexto proposto nesta atividade, nos leva a entender que a criança tem tarefa de casa para fazer. E a segunda interpretação seria deveres no sentido de trabalho a fazer. Tudo bem? Então, existe uma interpretação literal, que é o trabalho, e uma interpretação que é subjetiva, né? Que é tenho deveres a fazer, subentende-se que seria dever de casa, como se o menino estudasse, né? Mas, no caso, a gente vê que ele não estuda, ele trabalha, tá ok? Letra B. No segundo quadrinho, a expressão vá plantar batatas também pode ser entendida de duas maneiras. Que sentidos são esses? Então, a gente tem um sentido literal e um sentido subjetivo, tudo bem? Então, quais seriam esses dois sentidos? A expressão vá plantar batata, no sentido subjetivo, tem o significado de ordenar que alguém vai procurar o que fazer. Mas, no sentido literal, quer dizer ir plantar e cultivar o tubérculo em questão. Tudo bem? Letra C. Que tipo de reação o autor pretende provocar no leitor com a fala da personagem no terceiro quadrinho? Qual é a crítica social apresentada na tirinha? Então, a gente tem a reação que o autor tenta provocar no leitor é a indignação frente ao trabalho infantil. A crítica social apresentada é a de como a prática do trabalho infantil rouba a infância de quem a ele é submetido. Ou seja, a criança deixa de poder brincar. Por quê? Porque ela tem que trabalhar. E aí, o que acontece? Ela perde a infância dela por causa do trabalho infantil. Tudo bem? Então, continuando. Questão número 3. Compare os textos 1 e 2. Podemos dizer que eles apresentam o mesmo grau de formalidade da linguagem? Justifique. Vamos ver a resposta aí, ó. O primeiro texto, que é um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquadra-se no gênero textual lei. É objetivo, usa linguagem formal e termos específicos da área de direito. Já a tirinha apresentada no texto 2 apresenta linguagem informal, gírias e um coloquialismo comum na fala de crianças. Tudo bem? Questão número 4. Estou andando depressa, pessoal, porque, como eu disse, essa teleaula é um suporte para a nossa aula presencial, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 4. Que relação podemos estabelecer entre os textos 1 e 2? A relação que podemos fazer entre os textos 1 e 2 diz respeito ao tema abordado, né? Ali está errado, tira aquela letra S ali. Então, ao tema abordado em ambos,
que é o trabalho infantil. No entanto, o texto 1 faz uma regulamentação do mesmo, e o segundo faz uma crítica social no que diz respeito ao trabalho infantil. Tudo bem? Despedida, né? Então, é uma despedida que eu quero fazer para vocês, né? Aproveitar essa despedida aí do PET e dizer que essa é a nossa última teleaula do ano, tá certo? Vamos ver como vai ser o desenrolar desse fim de ano, mas eu acredito que essa é a nossa última teleaula do ano, tá bom? O que o PET fala aí para vocês de despedida? Querido estudante, chegamos ao final de mais um ano letivo que foi muito desafiador para todos nós. Esperamos que você tenha se reinventado e aprendido em meio a tantas inseguranças, Agora é hora de colher os frutos do seu esforço. Boas férias, né? Então, pessoal, o que eu desejo para vocês, realmente, nessa nossa última teleaula, é que os nossos objetivos, durante esse ano tão difícil, tão diferente, e a gente, mesmo com todas essas dificuldades, a gente tenha conseguido alcançar os nossos objetivos, que a gente tenha tirado proveito das situações, né? Ou seja, tenha, mesmo que sejam situações negativas, né? Que a gente tenha sempre tirado proveito, né? Tenha visto um lado positivo, né? Dentro de todas essas inseguranças e incertezas que nós vivemos, né? Por causa da pandemia. A gente retornou no finalzinho do ano agora em aulas presenciais, certo? Mas a grande parte do ano a gente trabalhou de forma online. Esse conhecimento que nós adquirimos como forma de trabalho, seja conhecimento em tecnologia, ou mesmo no conhecimento do nosso conteúdo, são coisas que a gente vai levar para o nosso futuro. Por exemplo, o Conexão Escola, ou mesmo a utilização de celular em sala de aula, para a gente fazer leitura de PDF, isso vai economizar tempo e dinheiro, né? A gente não vai precisar mais de tanto papel para imprimir. E esse trabalho online ensinou isso para a gente, né? Que não tem necessidade de ficar imprimindo toda hora atividade, tá certo? A gente aprendeu também que o uso do caderno é importante, não deixou de ser importante. A gente vai continuar usando caderno, lápis, caneta, né? Mas a tecnologia, a informática, ela está servindo como um facilitador do nosso trabalho, né? Então, isso é um aprendizado que a gente teve durante a pandemia, que a gente vai carregar para os próximos anos, né? Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Eu desejo a vocês bons estudos, que todos fiquem com Deus, né? Que vocês tenham um Feliz Natal, que o ano de 2022 seja muito mais proveitoso, seja infinitamente melhor que o ano de 2021 e 2020, né? Que 2020 e 2021 foram anos que a gente viveu dentro dessa pandemia. Muitos perderam entes queridos, né? A gente viveu com medo o tempo todo, né? Na verdade, nós somos sobreviventes. A gente está conseguindo vencer essa pandemia com a graça de Deus, né? Então, eu desejo para vocês, novamente, que todos fiquem com Deus e bons estudos, né? E nos vemos em sala de aula, tá bom?